Se vocês precisarem fechar aí, né? Quem não conseguir fechar, eu consigo ver aqui. Eu vou fechar por aqui, tá? Que se estiver fazendo barulho, alguma coisa, ok? Nós vamos ver primeiro a parte de liturgia do culto, tá? Que é a liturgia pastoral mesmo, a administração do culto, né? A forma que o pastor está administrando o culto na sua igreja, tá? E isso é importante porque tem algumas coisas que a gente precisa alinhar, né? Então, primeiro com relação ao trabalho pastoral. O que é o trabalho pastoral? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tranquilo? Tá. Eu vou sair e vou entrar de novo, porque tem um obreiro meu que está falando aqui que não está conseguindo. Eu vou ensinar ele a Pode, entrar aí. tá, pode mandar esse link para ele se ele não tiver com o link, viu, pastor Valtair? Esse link você pode mandar também para o WhatsApp. Bom, aqui nós temos então o trabalho pastoral, né? O que é o trabalho pastoral? Nós temos muitos obreiros novos aí, né? Pastores que estão iniciando e a gente precisa alinhar isso, a gente precisa deixar claro o que é o serviço do pastor, o que o pastor tem que fazer na prática lá na sua igreja, tá? Então, o trabalho de pastor é comparado ao de escultores, né? Que olha para uma pedra bruta, uma obra de arte, né? E nessa visão, eles são, de ver aquela pedra bruta, de ver a possibilidade que ela tem, eles são motivados a começar a esculpir ela, dar um trabalhão para esculpir e tudo. Mas o escultor, ele consegue ver de antemão o que aquilo ali poderia produzir, o que poderia ser feito. Então, o pastor, ele pega um sujeito bruto ali, né, uma pedra bruta, para esculpir e transformar ele num cristão e fazer dele um salvo, tá? Então, a ideia é mais ou menos, a comparação é mais ou menos essa aqui, tá? De alguém que poderia ser transformado em uma nova criatura, né, se utilizando das ferramentas, né? Então, a própria alma do pastor também, aí ele precisa ser esculpido, né? Os corações deles, né, para que os corações dele possam ver aí a beleza do evangelho e ver a possibilidade que ele tem, o trabalho, a ferramenta que Deus deu para ele, tá? Então o pastor, ele pastoreia, mas ele também precisa ser pastoreado, ele precisa ser conduzido, ele precisa, né, de aconselhamento, né? A nossa sede sempre, né, o nosso ministério sempre primou por isso daí. Tem muitos pastores que nem sabem, aqui nesse grupo, por exemplo, tem muitos que são novatos com, né, via de regra, são até novos aí com relação a isso. Mas nós já tivemos muitas vezes o plantão pastoral lá na sede para atender o pastor, para ele receber um aconselhamento, para ele receber uma ajuda, uma oração juntos, né? E poucos compareciam a essas reuniões até que elas foram, finalmente elas foram encerradas por falta de quórum, né? Por falta de procura dessas pessoas, tá? Dos pastores. Porque os interessados aí no caso são os pastores, né? E os pastores não comparecendo, mas lembrem-se, o pastor é um ser humano, é uma pessoa que precisa também de uma orientação, que precisa também ser pastoreado, tá? Do mesmo jeito que a sua ovelha, o seu crente lá tem necessidades pastorais, você também como pastor tem que ter as suas, né? Precisa ser pastoreado e tem as suas necessidades, isso é notório, tá? Nós vemos no livro de Efésios, né? Capítulo 4, versículo 12, tem uma coisa interessante sobre o ministério, sobre a obra pastoral, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a obra do ministério, ela é para edificação do corpo de Cristo. Então, o seu trabalho, pastor, obreiro, tem alguns obreiros aí que estão participando também, que não são pastores ainda, mas o seu trabalho é um trabalho que não é de particular aplicação, tá? Os dons de Deus, de um modo geral, os dons ministeriais, eles não são para uso particular, eles são para edificação do corpo de Cristo, eles são para utilização na obra de Deus. E às vezes, não percebendo isso, muitos obreiros ficam frustrados, né? Ou utilizam isso de maneira errada, acaba
tendo algum tipo de problema, tá? Então, a tarefa da poimênica é pastoril mesmo, é do campo, é de pastor e ovelha, tá? É a palavra que a gente usa para o pastor de ovelhas lá, porque a Bíblia compara o trabalho pastoral, né, o nome já fala pastoral, com o trabalho do pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas, porque é bem parecido, né, o cuidado que tem que ter, tem que indicar, você tem que ir por ali, vai por lá, leva nas melhores pastagens, né, cura as feridas, é mais ou menos, espiritualmente, é o que o pastor faz que nós fazemos também na igreja com as ovelhas, né, com os crentes, tá? Então, essa tarefa poimênica, né, do pastor na igreja, ela precisa ser bem compreendida, porque senão ele perde um pouco, ele se perde no meio das coisas e acaba não conseguindo desempenhar o seu papel, tá? Cada irmão cuida um do outro, né? E assim alivia a carga de sobre o pastor. Então, os obreiros, a dinâmica de ter obreiros na igreja, e o pastor precisa saber disso, os obreiros também, que a função dos obreiros é diminuir a tarefa do pastor. É um cuidar do outro dentro do seu limite, né? Vocês lembram da criação lá dos diáconos, né? Os diáconos foi uma necessidade da igreja, porque os dirigentes, os líderes que tinham que estar preocupados com a parte espiritual, que tinham que estar preocupados com coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, e estava fazendo a parte física, material da igreja ali, conduzindo coisas, né? Tem uns que até preferem fazer esse trabalho, porque é mais fácil, mas não é o trabalho do pastor. O pastor tem que pastorear, ele tem que fazer o trabalho dele. E para fazer esse outro trabalho, o que ele precisa? Ele precisa de obreiros. Então a gente não consagra obreiros, não é para dar honra para ele, não, porque a gente está vendo isso. Eu vi um pessoal falando disso, por isso que eu toquei nesse assunto, tá? É um assunto delicado isso, né? Mas você não pode consagrar a pessoa para honrar ele, você consagra ele para trabalhar, para aliviar o trabalho do pastor, o serviço do diácono, o serviço, cada um na sua área, claro, né? Do presbítero, do evangelista, da diaconisa, todos esses têm uma função, e a função dele é aliviar a carga do pastor. O pastor fica com a tarefa dele, que nós vamos tocar nela aqui também, tá? E o pastor então exerce melhor o ministério pastoral e desenvolve melhor o ambiente pastoral, se ele tiver ajuda para desenvolver essas tarefas que podem ser distribuídas. Porque tem tarefas que podem ser distribuídas e tem tarefas que não podem ser distribuídas. É serviço do pastor, é trabalho dele. A gente, por autoproteção, às vezes a gente escolhe o que a gente acha mais fácil, né? Um acha mais fácil construir, o outro acha mais fácil. E aí ele envolve naquele trabalho, aí ele justifica que ele está fazendo uma grande obra, mas o trabalho pastoral, a poimênica dele não está sendo alcançada, ele não está desenvolvendo o trabalho que ele precisava estar fazendo, tá? E às vezes ele não está prestando atenção na dinâmica da coisa. Para que ele foi chamado? Qual é a função dele nisso? Ele não foi chamado só para tomar posse na igreja, ele foi chamado para um serviço. Então, veja só, com relação a essa ajuda aí, em Colossenses capítulo 3, verso 16, fala assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, tem pequenas coisas, pequenos conselhos que os irmãos mesmo podem aconselhar uns aos outros, né? E é claro que no caso mais grave, né? Num caso mais delicado, uma coisa assim, aí requer a intervenção do pastor. Mas se o pastor fosse ocupar com todo o trabalho de instrução e aconselhamento, ele não faz mais nada. Ele não vai ter tempo nem como fazer outra coisa. Tem uns que até gostam de ficar sobrecarregados com isso, mas eu já advirto, irmãos. Aí você não estará fazendo um bom trabalho, porque você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho pastoral. Essa foi o conselho de Jetro, sogro de Moisés, vocês lembram dessa parte?
o Jetro, sogro de Moisés, falou: olha, você está querendo fazer o serviço tudo sozinho. Você tem que aprender a delegar. Você tem que aprender a distribuir o serviço. Tá? E distribuindo o serviço vai aliviar a sua carga, você vai poder pensar nas coisas grandes. Porque na igreja você tem as macro coisas, tá? Os macro problemas, os macro, tudo grande, né? Aí você tem os médios, você tem os pequenos. Então você tem que saber o que fazer com esses problemas. Administrar é isso. É administrar todo o trabalho. Isso independente do tamanho da igreja. Uma igreja pequenininha pode dar mais trabalho do que uma igreja grande. Depende do jeito que o pastor está administrando isso lá. Que o obreiro está administrando isso lá, tá? Então, se você tentar carregar a carga toda sozinha, não tem ser humano que vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E vai pensar que está desenvolvendo um bom trabalho, né? Porque ele está trabalhando, mas ele está trabalhando, mas não está administrando o trabalho, o tempo, a forma que ele está fazendo aí, tá? Então, para que consiga os irmãos também aconselhar uns aos outros, o pastor tem que fazer um trabalho de desenvolvimento com a igreja, do ambiente de acolhimento, de cuidado, para que as pessoas possam ter confiança e ter, né, como eles chegar para fazer o aconselhamento uns aos outros, né? Porque se o ambiente não tiver próprio, se a palavra de Deus ali, se a relação espiritual não tiver boa, né? Aí a pessoa não aceita um conselho, por menor que seja, de um terceiro, só do pastor, né? Então, essas pequenas coisas, essas pequenas instruções, se elas não forem feitas, vai causar um estrago muito grande na igreja. Se ela for feita de forma errada, né, outro estrago também. Então, você precisa ter obreiros preparados para ajudar no aconselhamento pastoral, né? Principalmente no aconselhamento bíblico. É necessário, né, o pastor fazer o aconselhamento bíblico, mas ele ter pessoas que consigam fazê-lo, porque todos os crentes, pastores e obreiros, precisam de aconselhamento bíblico, tá? Mesmo os que não falam, se você chegar lá nele, sentar com ele, né, ele vai ter uma dúvida, e as dúvidas doutrinárias, elas são os que nos dão maiores problemas. A gente fica pensando que é o secular que dá mais trabalho. Lê na Bíblia para vocês verem. É o espiritual, as dúvidas teológicas que são o maior problema para as pessoas. Se ele não estiver bem resolvido doutrinariamente, ele fica instável na igreja. Ele só vai estabilizar, não é porque ele quer estabilizar que ele não quer, não, é porque ele não consegue porque ele não tem firmeza doutrinária, tá? E para ele ter firmeza doutrinária, alguém tem que instruí-lo. E agora vocês já viram que o pastor não vai conseguir instruir todo mundo doutrinariamente, individualmente. Estou falando aquele trabalho individual, porque na igreja, de uma forma geral, o jeito que as igrejas estão sendo administradas, a quantidade de palavra de Deus que é ministrada para o povo é muito pouca. Vocês concordam comigo? É muito pouco, porque tem gente que só vai na igreja uma vez por semana. Tem uns que vão mais, mas mesmo os que vão mais, ainda está pouco. Se você pegar só o crente de domingo, tá? Deixa eu focar nesse. Aquele crente que só vai na igreja domingo. Então ele é o maior necessitado de palavra, porque ele já vai pouca, porque ele já está enfraquecido. Aí ele vai só domingo. No domingo, se a sua igreja tiver uma palavra, uma pregação aí de 20 minutos, de meia hora, 40 minutos, isso por semana, isso acaba sendo muito pouco para ele, porque ele não vai ter, né, esses crentes mais fracos, que é desse jeito aí, ele não vai correr atrás de ler a Bíblia, de fazer um curso ou desenvolver, não. Aí entra os outros para ajudar doutrinariamente, porque é muito pouco para sustentar um crente doutrinariamente só o culto de domingo. Por dois motivos. Primeiro motivo, que o tempo é muito curto, né? Se você é um pastor que consegue, com o sistema de trabalho que tem hoje, deixar uma hora para a palavra de Deus aí na sua igreja, eu vou ter que te dar os parabéns de pé aqui. Porque mesmo se quiser, você não vai arrumar, porque é tanta coisa que tem para fazer e o sistema que tá funcionando,
que não sobra esse tempo todo. Você vai ter ali uns 20 minutos, uma meia hora, né? E aí temos outro problema que eu vou tocar nele daqui a pouco, é a administração doutrinária do que está sendo pregado nesse tempo que a gente tem, tá? Mas isso deixa mais para frente um pouquinho, tá? Então, primeiro a gente tem que desenvolver um ambiente de amor, né? As pessoas têm que estar pela palavra, né? As pessoas sentir amor umas pelas outras, para que as próprias pessoas possam se ajudar mutuamente dentro da igreja, tá? E é necessário isso. A gente fica pensando que isso tudo é trabalho do pastor, mas o trabalho do pastor é desenvolver os macro problemas, tomar decisões e orientar os micro, os menores e orientar. Olha, não, você não é ele que escolhe o trabalho que ele vai fazer, é você que tem que enviá-lo. Você tem que pegar o obreiro e falar, aquele irmão está precisando de um acompanhamento, uma visita, né, uma visita bíblica, ele precisa aplicar esse e aquela doutrina. Isso é a sua administração. Aí ele vai lá, vai obedecer e fazer o que você instruiu para ele. Ele não tem vida própria, o obreiro. Porque quem vê o macro, quem vê o que eles estão precisando, quem Deus conduz, quem Deus unge para fazer isso, é o pastor, é o dirigente. Entendeu? E aos obreiros cabe aprender a ser obediente, aprender o amor pelas almas, o amor pelas pessoas e aprender a palavra para poder dar um bom aconselhamento. Como é que você vai mandar um cego para guiar outro cego? Né? Eu estou usando o texto bíblico, tá? Alguém tem que estar preparado, alguém tem que estar pronto para ajudar. A igreja só cresce se ela tiver essa preocupação de crescimento, de dar assistência porque ela já tem, de correr atrás do que ela não tem, e ela só vai ter essas condições se o pastor tiver uma boa administração. Se ele não tiver, ele só vai conseguir manter o que tem lá, não cresce. Aí entra ano, sai ano, ele não consegue batizar uma pessoa, ele não consegue, né, levar uma alma a mais e ele não vê saída. Por quê? Porque a forma que ele está fazendo é que precisa melhorar, tá? E aí eu fico pensando, será que eu fiz alguma coisa para Deus, que ele não está mandando as almas? Não é ele que manda as almas, não. É nós que vamos atrás e tem a forma correta, e eu vou mostrar para vocês aí no desenvolvimento aqui, tá? Mas vamos voltar para a Bíblia, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, fala assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. O amor fraternal é esse amor de um irmão pelo outro, né? Não fingido. Está dizendo que existe amor fingido, porque ele está instruindo a gente a amar uns aos outros com amor não fingido, porque tem alguém que tem amor fingido, né? E com esse fingimento só cai com a palavra de Deus, com boas ministrações. Então, se o pastor não tem muita habilidade para essas ministrações, ele tem que providenciar, ele pode convidar alguém, ele pode instruir alguém, ele tem alguém que ele pode preparar ali. Mas agora, se entrar ciúme no meio, a pessoa ficar com ciúme do outro, está fazendo o trabalho, né? O trabalho dele é coordenar, é dirigir isso tudo. E dirigindo isso tudo, ele vai conseguir crescer, tá? Mas ele só vai conseguir crescer se ele tiver um bom entendimento disso. O versículo termina dizendo assim: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Agora me fala, gente, a pessoa que vem do mundo, ele tem um coração puro para isso? Só através da palavra de Deus, só através de, né? Então, esses obreiros, essas pessoas que vão te ajudar, elas precisam ser preparadas. Ou um extra, porque eles também estão recebendo pouco demais da palavra, eles precisam fazer leitura mais da Bíblia, eles precisam fazer curso, eles precisam se desenvolver, porque é assim que eles vão conseguir te ajudar. Se você olhar e falar, não, mas meus obreiros não têm essa condição, então precisa treinar eles. E como é que nós vamos treinar eles, né? Qual vai ser as ações que vão ser feitas? Isso é administrar. Agora, colocar a culpa nos outros, aí a gente volta lá para Adão e Eva, né? Deus pergunta para Adão, o que foi que você fez? Não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Pergunta para Eva, não, foi eu não. Né? E fica transferindo para o outro a responsabilidade, tá? E não é bem assim, a gente tem que pegar o que Deus deu para nós e sentar e pensar, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu estou bem?
eu estou conseguindo ir bem, eu estou conseguindo um bom desempenho, eu estou melhorando, eu estou crescendo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preparei um material aqui, até era para uso interno, eu não ia distribuir isso não. E dei um título para esse material de retomada da pandemia. Por causa da pandemia, eu pensei, então eu crio esse material aqui, porque os irmãos podem fazer aquilo que a gente devia estar fazendo, indo atrás das almas e tal, e fiz um projetinho de como fazer isso, para fazer as visitas, para fazer os evangelismos, o que falar, como fazer. Detalhei um projetinho fazendo isso e cometi o erro de colocar lá projeto de retomada. Aí um dos meus alunos, né, se interessou no negócio, pegou e levou para o pastor dele. Chegou lá no pastor, conversou com o pastor, falou: olha, pastor, nós temos um trabalho aqui que nós precisamos fazer e tal, e já está bem detalhado, já está prontinho, é só colocar em prática. Como é que chama? Projeto de retomada. Ele falou: não, nós não precisamos de projeto de retomada aqui, nós não perdemos ninguém com a pandemia, não precisamos disso. Gente, o retomada era só retórica, era só uma forma de chamar atenção, é uma coisa que a gente deveria estar fazendo o tempo todo, administrando a igreja. Eu só usei o nome retomada para chamar a atenção das pessoas, né? Aí eu percebi que eu tinha cometido uma falha nesse projeto aí. Eu nem divulguei ele também para outras pessoas, não. É que eu fico procurando soluções para ajudar as igrejas no crescimento, no desenvolvimento, no que fazer. E foi uma coisa que eu pensei internamente, mas acabei falando que tinha, o aluno interessou e levou, e eu vi onde é que eu tinha errado, tá vendo? Mas Jesus deixou para nós as estratégias, o jeito de fazer, né? O que nós temos que fazer, né? Como nós devemos fazer. Olha, no Evangelho de Mateus aperta nós muito no capítulo 10. Capítulo 10 fala assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele fala para nós pregar, ainda dá um tema, que é o tema do reino dos céus, da salvação, do plano da salvação. Então a gente vai lá para falar, não é o que a gente quer, a gente vai lá para pregar sobre o reino, como é que a pessoa faz para ir para o reino, o que impede ele de ir para o reino, né? Os pecados, entra tudo nisso aí. E além de pregar o plano da salvação, que ele está dizendo aí no capítulo 10, ainda está dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, né? Então ele deixou para nós um norte para que a gente ir, né? Que indo faça isso. Mas como é que um pastor hoje vai conseguir fazer isso se ele não fizer uma boa administração doutrinária? Ele simplesmente não vai ter tempo. Não é porque ele não quer, porque ele está administrando errado o tempo e ele acaba não conseguindo fazer. Ele se sobrecarrega com tantas coisinhas pequenas que ele não consegue desenvolver o projeto da igreja, o trabalho da igreja. Ele nem consegue ver o norte. Um pastor entregou a igreja recentemente para nós na sede. Ele falou: olha, pastor Juvenil não deixou eu construir uma casa lá, e eu tenho habilidade com construção e eu não consigo ficar quieto na igreja, não. A igreja não está crescendo, está aqui a chave, eu não quero mais dirigir a igreja, não. Falou: deixa ele para nós lá. Então, para ele, crescimento era ele tá construindo, né? Quando eu comecei a falar para ele dessa outra parte do projeto doutrinário, ele nem se interessou, falou: não, eu não consigo, eu não sou pastor de ficar quieto, não. Então, como ele foi chamado construindo, e ele construiu aqui, construiu ali, para ele o trabalho desenvolvido é ele construir, não importa se tem gente, se não tem. A igreja tem pouquinhas pessoas, ele queria construir lá um negócio, fazer uma coisa, né? Mas a igreja precisa primordialmente, é claro que uns foi chamado para uma coisa, outro para outra, eu concordo com isso, mas o pastor, ele tem uma função, tá? É isso que eu quero chegar com vocês aqui, na função pastoral. O que esse pastor vai fazer lá, né? Qual que é o trabalho que ele vai desenvolver lá, tá? Então, ele precisa estar atento com a pregação, aonde é que o evangelho está sendo pregado. Como é que está sendo feito? Quantas vezes isso está sendo feito? Alguém está levando? Se não está, o que eu posso fazer para ir? Chega o ponto absurdo, irmão Wesley, de um pastor falar para mim assim, ó:
esses negócios de pregar de casa em casa não funciona mais não, isso é coisa do passado, isso não existe mais. Olha só, se ele mesmo não acredita no evangelismo, se ele mesmo não acredita no trabalho, imagina quem é que vai acreditar se ele mesmo não está tendo aquela visão, né? Por quê? Porque ele não está vendo ninguém pregando, mas olha para dentro da igreja, olha para a sua igreja, tá? O evangelho está sendo levado, ou a gente está aqui esperando as pessoas virem para receber o evangelho, como a gente aprendeu. Eu estou vendo que tem muitos pastores novos aí. Como é que nós aprendemos? A ficar sentado aqui esperando, orando, Jesus, envia né? Envia as pessoas, envia o coxo, o cego, endemoniado, envia para cá que eu vou cuidar deles aqui. Não foi isso que ele nos ensinou a ir, né? E quais são as ações primordiais que eu estou fazendo para ir? É isso que eu estou questionando com vocês, né? Então, além de eu ter que ir e evangelizar, eu não tenho que ganhar o mundo inteiro de uma vez. Eu tenho que fazer uma ação aqui, uma ação ali, porque eu tenho que aconselhar o que já está aqui, mas eu não posso ficar focado no que está aqui e esquecer de buscar o que não está aqui, que está ali fora, tá? Esse trabalho duplo aí, triplo, tudo precisa fazer, porque aí eu preciso construir, tem que construir uma sala ali para receber as crianças, tem que melhorar os banheiros ali, aí eu fico olhando, né? Se eu tenho boa habilidade com construção, desculpa a sinceridade aí, irmãos, eu só estou querendo ser mais prático para que todo mundo entenda o que eu quero dizer. Aí o pastor que é construtor, ele olha e fala, não, eu tenho que melhorar os banheiros, eu tenho que fazer uma construção ali. Como ele tem facilidade de fazer isso, ele vai focar naquilo ali, aí, bom, e o evangelismo? Não, mas eu estou reconstruindo aqui. Ah, mas e os irmãos? Não, mas eu estou ocupado construindo aqui. Vocês estão percebendo? Então, se eu focar numa coisa e tentar fazer tudo sozinho naquela coisa, não vai acontecer, não vou conseguir desempenhar um bom trabalho. Para desempenhar um bom trabalho, eu tenho que ficar atento às tarefas e eu tenho que dar conta de fazer todas elas. E não é sozinho. Eu tenho que preparar um para fazer aquilo, eu tenho que ficar atento se está sendo feito, eu tenho que cobrar ali, eu tenho que cobrar lá, eu tenho que comprar o cimento lá, tem que... Vocês entenderam? Então, são várias pontas que o pastor tem que ficar de olho, tá? E ainda tem a parte mais importante, que é a administração doutrinária da igreja, que eu vou chegar lá também, tá? O pastor não pode esquecer nunca também que ele precisa ser pastoreado. Primeiramente por Cristo, ele tem que estar em contato, ele tem que estar lendo a Bíblia, ele tem que estar orando, porque por ser pastor ele não está isento disso. Aliás, ele agora é o que está com um alvo pintado nas costas, né? Se é o pastor, pois pintar um alvo nas suas costas, tá? Então agora você tem que orar mais, você tem que ler a palavra, você tem que buscar, porque você é o que está com o alvo nas costas, entendeu? Tá? Então você precisa ser pastoreado, primeiramente por Cristo e também na igreja, né? Então pelos seus líderes, né? Que vai, né, quando necessário, né? Já expliquei para vocês, designar alguém e tal, né? Então precisa daquela vida de intimidade com Deus, através de leitura, através da palavra, né? Isso tudo é a base da liderança, porque liderança não se impõe, liderança se conquista. Vou repetir, liderança não se impõe. Todo pastor que passou pelas nossas igrejas aí, que tentou impor liderança, foi um fracasso, tá? Você conquista as pessoas com amor, servindo elas, tá? Não é tentando ser servido, não é querendo ser servido, querendo ser isso ou ser aquilo. E isso a gente vê nas pequenas coisas, tá? Mas à medida que for passando, eu vou mostrando para vocês aqui, tá? Então, o nosso caráter tem que ser moldado por Cristo, é preciso confessar pecados, é preciso passar tempo com Deus em oração, é necessário, tá? E nós vemos lá, quando Jesus falou dos pés, né? De lavar os pés, quando ele fez aquela ação, né? Lavar os pés é um ato de purificação, né? Jesus queria mostrar para os líderes da igreja que eles precisavam estar limpos, tá? E limpar os pés uns dos outros. Ele precisava primeiro estar limpo, depois limpar os pés uns dos outros, né? Por isso o líder tem a tarefa de confrontar o pecado, tá? E com sabedoria, e com amor, e sabe, você tem que fazer isso tudo
ainda com sabedoria, com alegria, com amor, e às vezes nem é o sentimento que a gente está tendo naquela hora que está desempenhando aquela tarefa, aquele trabalho, tá? Lembre-se, a igreja pertence a Cristo. Jesus comprou ela com o seu próprio sangue, tá? E nós somos serventes, ministros, tá? Nós servimos a Ele. Na grande comissão, quando ele mandou ir, né? Ele deixou clara a vocação da igreja de pregar, de batizar e de ensinar em seu nome. Então nós fazemos tudo em nome dele, porque ele é o dono da igreja, tá? As ovelhas precisam sentir a presença de Jesus na vida do pastor. Se as ovelhas que são espertas, a gente olha para a ovelha e fala, não, o bicho sonso é a ovelha, né? Não, irmãos. O bichinho esperto é a tal da ovelha. Ela olha assim e ela percebe se Jesus está presente na vida do pastor, tá? Ele consegue perceber, né? A ovelha consegue perceber, né? E essas coisas aí precisa ficar claro, porque a pessoa só vai avançar espiritualmente na vida dele se ele vê Jesus na vida do pastor. Se ele vê Jesus na vida do pastor, aí ele consegue caminhar. E se ele não vê, ele vai entrar num espiral aí de depressão, de problema, porque ele já está vindo de problemas. E se ele não consegue ver, né? Então a gente tem que demonstrar isso. E a gente demonstra isso só se estiver na presença de Deus. Ninguém consegue fantasiar isso, ninguém consegue fazer isso como teatro. Porque teatro você faz uma vez, faz duas, mas a máscara cai em algum momento, não é? Se a pessoa não estiver na presença de Deus, ele não consegue esconder para sempre. Numa hora lá escondidinho, uma hora lá na hora, né? Uma hora lá no in off, ele acaba demonstrando quem ele é na prática, tá? Quem nós somos é uma coisa, nós somos um livro aberto. Quando nós escolhemos Jesus, nós escolhemos rasgar o peito aqui, meter a cara e expor para as pessoas, para o mundo. A nossa vida é um livro aberto. As pessoas querem dar pitaco na nossa vida, quer dar pitaco na igreja, e você, lembrando, você está com um alvo pintado nas costas. Não se esqueça disso, tá? Então, a vocação da igreja precisa ser feita, mas para ela ser feita, aí o seu líder, a sua autoridade, o seu pastor precisa ser usado para o serviço, né? Tendo essa intimidade, levando esse tempo aí, né? O maior exemplo de liderança servil, de servo, foi o próprio Jesus que deu para nós, mostrando o seu amor, concedendo a sua bênção, né, aos que lhe obedecem, bem como tolerando aqueles que eram fracos, que os perseguia, que tolerou Judas, né, tolerou tudo que precisava tolerar. Então Jesus deu o exemplo. Então você está esperando o mar de rosas, está esperando o céu na igreja aqui. A igreja aqui é o hospital da alma. Então você é um pastor, é um obreiro,